Fala galera, beleza? Vamos lá então dar continuidade aqui ao nosso conteúdo básico, né? Então, uma das coisas que nós vamos ter que aprender é alguns significados básicos daquilo que corresponde à genética, tá? Então, para quem tem já uma noção do que seja genética, genética tem a ver com a transmissão de características hereditárias, ou seja, a transmissão de características, e essas características elas podem ser físicas ou não físicas, tá? São repassadas dos pais para os filhos. Ou seja, alguma característica visível pode ser manifestada no filho que anteriormente pertenceu aos seus pais ou aos seus antecedentes, ou seja, avós, bisavós, etc. e tal, tá bom? E para isso a gente vai precisar entender alguns conceitos básicos. Então, na aula de hoje você vai ter que sair entendendo pelo menos dois conceitos básicos, tá? O primeiro é o de genótipo e o segundo é o de fenótipo. Preste atenção. Genótipo, GE, e fenótipo, FE. Então vamos lá? Para isso a gente precisa introduzir alguns conceitos básicos de genética. Então vamos lá. O primeiro conceito básico que você precisa aprender é o conceito básico aqui de cromossomo. Então olha aí. O cromossomo está presente, tá, em forma de filamentos no interior de células chamadas de eucarióticas e é formado basicamente por uma molécula de DNA associado a proteína. Essas proteínas são chamadas de histonas. Então vamos lá resumir basicamente o que foi dito aqui. Então todos nós, todos os seres vivos, são formados por células. Então todos os seres vivos possuem células. Então, dentro dessas células, chamadas células eucarióticas, aquelas que têm um núcleo visível, tá? Tem no seu interior chamado DNA. E esse DNA, quando está associado a essas proteínas chamadas de histona, formam cromossomos. Na verdade, o cromossomo contém a informação genética, que é o DNA, associado a essas proteínas. Tá ok? Então, só uma figura básica aqui, olha. Olha aqui o cromossomo, que está dentro do núcleo das células eucarióticas. Quando você percebe, basicamente ele é formado dessas proteínas chamadas de histonas e a molécula de DNA. Cada cromossomo é formado por um filamento de uma molécula de DNA. Tá bom? Outro conceito aqui, ó. O cromossomo é formado por uma sequência linear de genes. Ou seja, nessa estrutura aqui chamada cromossomo, que está aqui embaixo, tem uma sequência linear de genes. Esse cromossomo aqui em especial está duplicado, então ele tem duas moléculas de DNA iguaizinhas, uma no lado e do outro. E essa sequência que possui aqui, nesse cromossomo aqui, existe uma sequência chamada de genes. O que seria os genes? O gene é o segmento da molécula de DNA que contém informação para fabricar um polipeptídeo. Pode ser uma proteína, uma enzima, etc. Então, olha, observe só, isso aqui seria a molécula de DNA. Olha aqui a dupla hélice dela, dois lados complementares. Sendo que nessa molécula de DNA, você observa a seguinte coisa, que vão ter trechos dessa molécula de DNA que a gente vai chamar de genes. Ou seja, não é todo o DNA que possui chamados genes, somente pedaços. Outro conceito, cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos são cromossomos geneticamente equivalentes, ou seja, cromossomos que apresentam a mesma sequência de genes estão presentes em células chamadas de diploides. O que seria células diploide? Então vamos lá. Aqui, ó, é uma célula. Essa célula aqui, no seu núcleo, porque ela é uma célula eucariótica, ela possui pares de cromossomos. Está vendo aqui, ó? Cada um X desse aqui tem um par correspondente. Então está separado aqui
Esses cromossomos são homólogos porque são cromossomos equivalentes. Só um detalhe, tá? Esse cromossomo, como ele veio a partir da hereditariedade, no caso da espécie humana, se um tem origem paterna, o outro tem origem materna. Ou seja, um veio do pai e o outro veio da mãe. Outro conceito. Genes alelos. Os genes alelos são genes que ocupam o mesmo lugar, ou seja, o mesmo locus genes, em cromossomos homólogos. Então, lembra do que eu falei? Que um cromossomo veio do pai e outro veio da mãe? Então, na mesma posição, no mesmo lugar, a gente tem os chamados genes alelos, tá? Então, observe só aqui, ó. Esse A maiúsculo, ele é alelo desse A minúsculo, tá? Esse B maiúsculo, ele é alelo desse B minúsculo. Beleza? Próximo conceito. Genótipo. É esse que você tem que aprender na aula de hoje, tá? É esse aqui, ó. O que seria o genótipo? Corresponde à constituição genética do indivíduo, ou seja, os genes que o indivíduo possui. Então, olha lá, geralmente eles são representados por essas letras aqui, olha, na genética. A maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo, tá? A gente vai comumente falar de forma didática nas aulas de Azão, Azinho, Bzão e Bzinho, tá bom? Então, toda vez que falar nos genes, a gente chama de genótipo, tá? Então, o genótipo corresponde às letras que representam na genética aqui os genes. Homozigose. A homozigose é uma condição genética onde a gente vai ter no indivíduo dois genes alelos iguais, tá? Por exemplo, aqui, ó, A maiúsculo junto com A maiúsculo, B maiúsculo junto com B maiúsculo, A minúsculo junto do A minúsculo e o B minúsculo junto do B minúsculo. Então, olha aqui, esse A maiúsculo junto com esse A maiúsculo, a gente pode dizer que está na condição de homozigose, também chamado de no indivíduo de homozigoto, tá? Esse B junto com esse B aqui, no caso 2B maiúsculo, homozigoto. Esse A minúsculo junto com o do A minúsculo, homozigoto também. E o B minúsculo junto com o B minúsculo, homozigoto. A outra condição que nós temos é a chamada de heterozigose. Está aqui, ó. A heterozigose é quando temos genes alelos diferentes. Por exemplo, aqui, ó, no primeiro exemplo aqui, colocado, a gente tem aqui, ó, o A maiúsculo junto do A minúsculo. É o que nós chamamos de homozigose. O B maiúsculo junto do B minúsculo. Homozigose. C maiúsculo junto do C minúsculo. Homozigose. Então, no indivíduo, a gente chama isso de heterozigoto, tá? Quando você tem dois genes alelos diferentes. Gene dominante. É o gene que manifesta sua característica mesmo na presença de seu alelo diferente. Por exemplo, o indivíduo que ele é azão, azinho, tá vendo aqui, ó? Heterozigoto. A gente tem aqui, ó, dois genes. Cada gene é responsável por uma característica. Então, qual seria a característica que seria manifestada? No caso, como são dois genes alelos diferentes, a gente tem a condição de dominância, a gente vai ter aí o gene dominante manifestando sua característica, mesmo na presença de seu alelo diferente, que na genética a gente representa pelas letras maiúsculas. Então, o A maiúsculo aqui é o gene dominante. A característica que ele é responsável vai prevalecer sobre o seu alelo, no caso aí diferente, que é o recessivo, que é o A minúsculo, tá bom? Um exemplo que foi colocado aqui embaixo, aqui, ó, é a condição dessa estrutura aqui, que é o lobo da orelha. Quando ele é solto, o indivíduo tem as genes alelos dominantes, ou seja, aquela letra do gene maiúsculo.
Quando o indivíduo ele tem, no caso, o lobo da orelha grudado, é a outra condição que a gente vai comentar aqui, ó. Gene recessivo. É o gene que só manifesta sua característica na ausência de seu alelo diferente. Como assim, professor? Então, para o indivíduo ser considerado ou ter uma característica recessiva, é necessário que ele tenha os dois genes alelos não dominantes, mas sim recessivos, tá? Se por acaso se o indivíduo apresentasse um gene maiúsculo aqui, uma letra maiúscula, ele ia ter o gene dominante e ia manifestar a característica dominante. No caso, para o gene recessivo ser manifestado, é necessário que só tenha os indivíduos dessa forma, ou genes recessivos, ou seja, homozigotos, tá bom? Nesse caso, chamados também de homozigotos recessivos. Aqui, ó, o indivíduo que tem esse lobo de orelha aqui, ó, grudado, ele tem somente genes recessivos. Quando a gente analisa a característica em dominância, tá ok? E para finalizar a aula de hoje, o conceito de fenótipo. Pessoal, o fenótipo é a característica que o indivíduo apresenta a partir de um gene determinado, tá? Ou seja, o fenótipo ele é produto de um gene, ele é a característica que o gene manifesta, tá? Ou seja, quando a gente tem esses dois conceitos, genótipo corresponde aos genes, fenótipo, o fenótipo corresponde à característica que o gene manifesta, tá bom? Muitas das vezes é colocado que o fenótipo é produto do genótipo com a interação do meio ambiente, tá legal? Então a aula de hoje basicamente foi isso, e faça exercício aqui abaixo que vai abordar esses conceitos e espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, coloque nos comentários aqui abaixo, ok? Pessoal, desde já, muito obrigado. Um bom dia se você estiver assistindo de dia, uma boa tarde se você estiver assistindo de tarde, ou uma boa noite. Abraços e até logo, tá bom?